E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso E aí, Estudando e Aplicando o Espiritismo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que estejam nos ouvindo, que se sintam à vontade, espero que se sintam muito bem e espero que voltem outras vezes. Meu nome é Luan, faço parte da Mocidade do Centro Espírita de Caridade Rancher, localizada em São João. E estou hoje junto com a minha companheira, Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bem? E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Teve um delay aqui na minha resposta, que eu comecei a falar com o microfone desligado. Acontece. Mas, como o Luan já falou, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai continuar falando sobre temas do livro Consolador, né? Como vocês já sabem, que é o queridinho da nossa mocidade. A gente hoje vai discutir alguns tópicos, né, algumas questões que estão lá na segunda parte do livro, no item 4, iluminação, tópico necessidade. Mas antes da gente começar a nossa conversa de hoje, o Luan vai fazer nossa prece inicial. Eu gostaria de convidar a todos vocês a focar nesse momento, no aqui, no agora, elevar nossos pensamentos. Querido e amado mestre, antes de tudo, gostaria de agradecer por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de aplicação. Gostaria de pedir que nosso bate-papo de hoje seja repleto de reflexões, que consigamos alcançar a cada um que nos ouça e contribuir com a evolução, que a todos que nos acompanham, que saiam melhores do que chegaram, que tenham uma boa semana, que estejamos sempre em harmonia, com amor e sejamos sempre iluminados. Agradeço por mais uma oportunidade e que possamos dar por início o nosso podcast do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos então, né, começar a nossa conversa, depois dessa prece maravilhosa e revigorante. Você começa ou eu começo, Luan? Pode começar. Então, beleza. Vou começar aqui com a questão 220 desse item, né, que eu falei anteriormente, necessidade, que é bem interessante, assim. A gente fala sobre muito iluminação, né, na casa espírita, quando a gente estuda, a gente sempre fala de buscar a iluminação, de alcançar a iluminação, mas a gente precisa entender também esse contexto, né? Você não acha? E aí, acho que essa questão aqui ela vai falar legal sobre isso. Vou ler aqui pra gente. Há alguma diferença entre crença e a iluminação? Todos os homens da Terra. Ia falar alguma coisa? Pode falar, Luan. Não, eu estava com o microfone aberto, perdão. Ah, beleza. Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Olha só que coisa, né? É diferente a gente crer, né, e se iluminar. Que louco pensar nisso. Exatamente. Retomando aqui. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores,
porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar, que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além. Para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. É muita informação, né? Vamos por partes. Isso até... Aqui, né, primeiro ele fala sobre a diferença, né, entre crer e se iluminar, que um tem muito mais a ver com as condições externas e com o objeto de crença, enquanto que o outro tem mais a ver conosco, né, o nosso interior, a nossa luz, né? E aquilo, de modo, ele fala assim, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Quer colocar alguma coisa, Luana, nessa parte? Então, esse trecho ele até nos remete quando nós estudamos sobre a fé, a crença e a fé, que a crença realmente tem essa questão de ainda ter algo externo, acreditar, e em relação à iluminação, que me recorda até mais o sentido da fé, que é mais no íntimo, mais no sentimento. Então, é algo que a gente já interiorizou. Então, que é algo, eu acho algo muito interessante. Sim, e nessa resposta aqui, né, o que mais me pegou, eu acho, foi o segundo parágrafo, né, quando ele fala que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade das conversações, né, que a gente tem com um plano invisível, né, para que aí ele fala assim, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade das provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a cada luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Então, né, primeiro ponto é que não basta a gente crer, né? E aqui ficou bem claro que se iluminar e crer em algo são coisas diferentes, né? A gente pode acreditar, entender que é verdade e tudo mais, mas aí a gente precisa alimentar no nosso íntimo aquela crença, né? No sentido de trabalhar no bem, né? Que ele coloca isso bastante, se esforçar, entender as provas pelas quais a gente passa, que se isso não acontecer, a gente não alcança a tão conhecida iluminação, né? Pode falar, Luan. Sim, exatamente. De fato, era exatamente esse trecho que eu iria reforçar. A questão do esforço, do trabalho. Realmente terão provas, mas ter essa noção, esse conhecimento, esse aprendizado com Jesus, que ele é sempre nosso guia e modelo, de que, claro, a crença é importante, mas como você muito bem colocou, necessário alimentar. Então, para que possamos chegar a essa questão da iluminação. Então, o amor, a prática do amor, a prática da caridade, compreender, então, no caso, os desafios e até mesmo manter esse esforço sempre, a fé sempre, para que possamos evoluir e chegar a esse grau de iluminação. E isso que você falou também, né, do trabalho, a gente sabe, né, que precisa exercer o que a gente estuda, né, no movimento espírita. Só que esses dias, né, no culto no lar, a gente leu uma página, eu nem lembro o livro agora ao certo, mas que falava da sinceridade que a gente coloca nas nossas ações, né? Que, ok, você
falou perfeitamente. A gente precisa, para alcançar a iluminação, a gente precisa trabalhar, né? Colocar em prática o que a gente estuda e o que a gente acredita. Só que qual o sentimento envolvido nisso, né? Eu estou fazendo porque eu li que eu devo fazer isso, e aí eu espero que fazendo isso eu vou alcançar, né, uma evolução, uma iluminação e tudo mais. Ou eu estou fazendo aquilo ali com amor, com a sinceridade, né, com um real esforço. Né? A gente precisa também ponderar essas situações de fazer para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, ou se eu estou fazendo porque eu realmente entendo a importância daquilo ali, né, que eu estou fazendo. A gente Sim, deve pensar sobre isso também. perfeito a questão do sentimento, da real intenção da ação. Muito bem colocado. Você fala pra gente a próxima? Sim, Mais claro. difícil. Ah, então beleza. Então, agora passaremos para a questão 223, que diz o seguinte: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação? Vou repetir a pergunta. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação? E temos a seguinte resposta: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos. No capítulo das noções evangélicas, e a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Continuando. É certo que as aquisições de um velho em matéria de conhecimentos novos podem não ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentabilidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. E algo que eu já gostaria de ressaltar nessa resposta é que, primeiro, em relação ao tempo, que o nosso aprendizado aqui na Terra, que a Terra é uma escola, então ele é constante. Então, a todo momento nós estamos aprendendo. E respondendo mais propriamente a pergunta se há um tempo determinado, então isso é gradual, varia de pessoas a pessoas. Claro que temos uma base que nos auxilia, no caso os pais, desde nossa infância já nos intuem, já nos auxiliam, nos ensinam o caminho a seguir, até em relação às noções evangélicas e até mesmo em relação à questão de estudos, ou seja, com o passar dos anos, vamos aprendendo, tanto com os pais, parentes, com a própria vida, vamos adquirindo novos conhecimentos. E na segunda parte, algo que é interessante de se destacar é que, no caso, nós até percebemos que não é tão fácil pessoas de idade mais avançada adquirirem novos conhecimentos. Um exemplo, tecnologia. Então, algumas pessoas de idade mais avançada têm uma dificuldade um pouco maior para manusear a tecnologia ou aprender novos, novos fatores relacionados à tecnologia do que os mais jovens. Mas isso não quer dizer que eles não possam aprender, porque todo o desenvolvimento, todo o aprendizado que eles adquiriram ao longo da vida podem auxiliar até mesmo com a compreensão. Então, eu não digo somente da tecnologia, mas em aprendizado em geral. Então, tudo isso, todo esse aprendizado, então, da idade avançada até dá um significado ainda maior, no caso, né, na experiência de vida, um esforço, que é agora voltando para a questão da iluminação íntima, que quem já tem uma idade um pouco mais avançada tem um desenvolvimento um pouco maior, não digo nem de idade em anos, mas um desenvolvimento um pouco maior,
ele já tem essa experiência, uma compreensão que facilita esse esforço para a iluminação. E, e digamos que a velhice aqui na Terra é algo que já está chegando ao fim, mas sabemos que nós somos eternos. O espírito ele é eterno, então ele pode concluir a vida aqui, mas teremos um aprendizado até mesmo em relação é uma alvorada no caso que possa vir a brilhar em uma nova vida. Então o aprendizado ele é constante. Se... Sim, né? Desculpa, te cortei, pode falar. Não, eu ia perguntar se você queria acrescentar. Ah, quero falar assim, que logo quando eu ouvi, né, essa pergunta, me veio à mente o que fala assim, nunca é tarde para aprender, né? E a gente está nessa constante mudança, né, de opiniões, de ideias, de crenças o tempo todo, né? A gente estuda, compreende, às vezes a gente estuda a mesma coisa, e a cada vez que a gente estuda, a gente compreende uma coisa nova, descobre uma coisa nova, né? E isso não tem uma idade predeterminada para que a gente consiga, de fato, né, se iluminar. Já pensou? Se fosse, aos 40 anos, você consegue com êxito alcançar, né, a iluminação. Aí não ia ter mais ninguém com problema nenhum, né? Mas quando Nem, ele fala aqui da experiência de vida, né, é exatamente isso que eu acabei de comentar, a questão da gente, cada vez que estuda, a gente tira uma lição nova, porque a gente passa por coisas que nos deixam atentos, né, a certas situações. E aí, quando a gente lê novamente alguma coisa, a gente vê com outro olhar, né, com uma atenção diferente. E isso é só o tempo que pode dar para a gente. São só as experiências que a gente vive que são de extrema importância, né? Tanto o jovem, né, ele alcança lá os seus passos para a iluminação, tão bem quanto o idoso, né, que ele coloca esses dois extremos, tão bem quanto o idoso. Cada um no seu momento, né, com o seu passo maior ou menor, dependendo do momento em que se encontre, mas nada que impeça de aprender, de tentar, né, de alcançar novos patamares, colocamos assim, posso colocar assim. Então é importante a gente ver se falar assim, tô muito velho para isso, tô muito velho para tentar isso, muito velho para entender. Não, não tá, né? A gente precisa se esforçar mais para aquilo. Que às vezes a gente se dá com uma coisa assim, tipo, não tem como, não é para não dá na minha cabeça. Dá. Se você quiser e se debruçar naquilo ali, dá, né? Mas não é tão simples. sim, é até mesmo aquela palavra que surgiu desde a primeira questão, a questão do esforço. Realmente, e ela retornou aqui, nessa questão ela também apareceu, então no Uhum. esforço da iluminação, então realmente, e como muito bem colocou, que eu acabei frisando mais a idade mais avançada, mas não necessariamente na idade avançada que esse esforço deve começar, então em qualquer idade, a qualquer momento, devemos sim, no caso, estudar, nos esforçarmos buscando essa iluminação própria, no caso. Então, esse aprendizado, estarmos estudando, estarmos praticando. Então, isso, de fato, é seguir o nosso modelo que é Jesus. Então, realmente é importante sim, e independente da idade, como você muito bem frisou, nunca é tarde para começar e também nunca é cedo para começar. Então, Sim. poder, temos esse, não há um tempo, não há esse tempo determinado para, no caso, para chegar a essa etapa, mas para iniciarmos nossos passos, porque cada um, assim como você bem colocou, dar um passo de um jeito, tem uma forma de caminhar, dependendo do momento que estamos. Então, pode ser um pouco mais gradual, um pouco mais rápido, mas cada um passo de cada vez é sempre muito importante dar o primeiro passo. E só para encerrar essa questão, né, aqui quando ele fala dos pais, né, você falou ali da questão de nunca é cedo para iniciar e tudo mais, os nossos pais, né, o papel da nossa infância é justamente esse também, né, de instruir a gente a fazer o bem, né, assim, a inserir em nós os bons princípios, né, independente eu tô falando assim, independente da religião que forem, né, mas
Os pais devem, no início, instruir os filhos a isso para que eles cresçam, né? Sejam adultos que busquem sempre o bem e façam sempre o bem. Então, é de uma importância grandiosa, né? E no caso, aqui fala pais, né? Mas não só os pais, aqueles que têm esse papel com aquela criança, né? Enfim, o Sim, os responsável responsáveis. pelaquela criança. Isso. Eu vou seguir então, Luan, para a próxima. Tá ok. A próxima pergunta, assim: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? E aí, galera, assim, já pararam para pensar nisso? Eu acho que já, né? Que a gente meio que no movimento espírita a gente está sempre falando sobre isso. Mas refletindo agora, assim, será que a iluminação a gente alcança ela só passando aqui, por exemplo, no nosso caso, né? Pelas provas e expiações, e a gente está passando pelas provas, está fazendo o serviço, o trabalho no bem, né? Enfim, colocando em prática aquilo que a gente aprende, ou tentando colocar em prática. É só nessa situação que a gente consegue estar a serviço da iluminação, ou no plano espiritual também a gente consegue fazer isso, né? Responderam aí para vocês? Vou ler a resposta. Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. E assim, é claro, né? A gente pode dizer assim, é claro que a gente já sabe, né? Que a gente continua lá e que lá é todo o início, né? A gente tem aí a cúpula espiritual que trabalha em prol do nosso trabalho na casa espírita, né? Que é um ótimo exemplo disso. O trabalho ele não cessa, né? A gente continua lá auxiliando, trabalhando, buscando nossa evolução, estudando, né? Enfim. E aqui a gente tenta colocar em prática tudo aquilo que foi traçado, planejado e alcançado nesse momento, né? Nesse período em que nós passamos no plano invisível. Pode comentar, Luan, se quiser. Não, realmente é uma questão bem reflexiva. De fato, acredito que alguns, se não muitos, já fizeram esse questionamento para si próprios, de que, e até mesmo estudando, nós temos essa noção de que tudo que a gente faz aqui, no caso, inicia lá, temos uma continuidade aqui e temos uma continuidade posterior também. Então, não tem essa separação, no caso de iluminação, seja um trabalho contínuo, como você muito bem colocou, ou seja, foi quando ele colocou essa consecução do esforço, ou seja, é sempre complementar. Então, cada passo conta, Então, é muito interessante, é muito importante sim lembrarmos disso. Sim, muito, muito bacana, né? Essas questões que a gente discutiu aqui agora, porque até dá um incentivo também e lembra a gente da importância de prosseguir, de buscar, de continuar tentando, né? E tentando executar nosso trabalho e a importância de alimentar o nosso íntimo, né? Com bons sentimentos e empregando isso em tudo que a gente faz. É claro que não é uma coisa fácil que a gente, ok, agora eu vou fazer. Não, mas a persistência, né? As tentativas, até que isso flua na gente de forma bem tranquila. Sim, como você muito bem colocou, realmente não é algo fácil de se fazer, porque é algo que demanda. Vou repetir a palavra que eu já coloquei várias vezes, mas demanda muito esforço. Vou até Sim, acrescentar a palavra que você colocou, no caso, essa persistência, determinação, porque isso seria até isso. mesmo uma disciplina dos nossos sentimentos, das nossas ações, esse trabalho contra as nossas más inclinações. Então, atrelado, claro, ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento e praticar essas boas ações. Claro que com auxílio, isso sempre é.
de maneira mais branda. Então, nem me refiro diretamente no caso, a uma religião específica, mas ao ensinamento dos pais desde o início, como você muito bem colocou anteriormente, o caminho do bem, então a se tornar uma pessoa melhor, então é um exercício constante. Então, acho que isso é muito importante para o autoconhecimento, nosso autoconhecimento, para que possamos colocar essa prática, esse conhecimento adquirido, que nós obtemos ao longo dos anos, seja das pessoas ao nosso redor, seja até mesmo estudando, independente da religião ou de como acredita, mas estando no caminho do bem, então praticando até mesmo o amor com o próximo, já é algo fundamental. Sim, com certeza. E a gente precisa ter essa noção, né, para também não se cobrar tanto, né, e entender que, como você colocou ali, falando sobre mais inclinações, né, a identificação delas também é muito importante, porque a gente identificando e compreendendo que as tem, a gente luta contra, né? A gente tenta modificar, transformar aquilo ali. Sim, Então, cada pedacinho, cada passinho é muito importante. E só a gente sabe o quanto de esforço a gente precisou colocar naquilo ali, né, para conseguir. E a gente não deve desmerecer nenhuma etapa da nossa evolução, nada que a gente conquiste ou reconheça em nós mesmos, né? Porque é uma tarefa dolorosa e, como você disse, né, requer muito esforço. Então, sigamos, né, em busca da nossa iluminação, que com certeza exatamente. a gente alcança um pouquinho a cada dia. Isso. E o que eu iria até ressaltar, que lembrando que isso não é de uma hora para outra. Claro que Uhum. identificando isso, é importante tentar até mesmo corrigir, melhorar, mas isso é gradual. Então, de identificar já é um passo, mas cada pequeno passo para tentar melhorar é importante, isso é gradual, como você muito bem colocou. Não vamos nos cobrar muito por isso. Então, isso é gradual, não vai mudar de uma hora para outra, mas cada pequena vitória conta, cada passo conta. Então, vamos juntos seguir em caminho à iluminação. É isso aí. Vamos embora. Então, galera, a gente está chegando ao final de mais um podcast. E aí? E para a gente encerrar mesmo, eu vou fazer a nossa prece final. Então, vamos elevar nossos pensamentos, nos envolver nessas vibrações de harmonia, de amor, que aqui foram desenvolvidas, e agradecer. Mestre querido, companheiro de todas as horas, gratos estamos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos, Senhor, a cúpula espiritual de nossa casa, que está aqui em nosso auxílio para o bom andamento do nosso estudo. Que o Senhor possa abençoar a nossa mocidade, que se empenha para produzir este trabalho. Aos nossos ouvintes que nos acompanham e aprendem um pouquinho junto conosco. Sendo assim, Senhor, damos por encerrado o podcast. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.